Shalom, queridos, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Ficou ruim para mim depois desse momento, hein? Ele lembrou até de umas coisas que eu até já esqueci já, não é? Nada, me lembro sim. Estar aqui com vocês sempre é muito especial. Obrigado. Eu disse que eu não estava vindo pregar, eu vim visitar amigos. Porque essa igreja também nos desafia muito. É um lugar que nos inspira demais e fico feliz de ver o que Deus tem feito de tempos em tempos aqui neste lugar. Eu tenho algo para compartilhar com vocês nessa noite, dentro desse tema que ele é rico, né? Ele de fato ele nos conduz. Eu acredito, irmãos, que uma revelação correta, ela pode trazer tanta luz para você, que você pode andar até no meio da escuridão. Quando Deus disse haja luz, não estava falando de iluminação, estava falando de revelação. Deus não estava falando de iluminar ambientes, Deus estava falando de iluminar dentro. Quando nós temos uma revelação, querido, nós podemos andar até sobre as águas como Pedro andou. Deus pode trazer uma revelação sobre a tua vida nesses dias, que realmente, como foi falado, e há tempos atrás profetizei aqui, que assim como tudo que Deus criou tem poder de continuidade, Ele não precisou ficar criando novamente, assim a unção de Deus está sobre nós. Aquilo que você fizer terá poder de continuidade, e você só vai colher o fruto daquilo que você plantou. Se você já está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor aí, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu pastorei lá em Volta Redonda, como falou, tenho meus 4 filhos, 2 estavam comigo agora há pouco aqui, foram andar por aí. Eu e minha esposa, casados, esse ano vamos fazer 30 anos de casado, e pastorei uma igreja já fazem 26 anos. Também não sou empresário, mas eu persigo aquilo que a Bíblia fala a respeito da bênção e da prosperidade de Deus, e eu acredito nisso. Eu quero falar sobre um tema hoje, sua causa é a sua riqueza. Vamos falar juntos? Sua causa é a sua riqueza. Fale para o teu irmão assim, sua causa é a sua riqueza. Eu quero falar hoje, querido, que a grande questão não é o dinheiro, a grande questão não é a riqueza. A questão toda, querido, é o propósito. Eu sei que você já deve ter ouvido por muitas vezes isso, mas eu quero tratar de um assunto hoje baseado nesse texto de Gênesis capítulo 18, no versículo 22 e 23. Esse texto ele conta a história a respeito de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades que a Bíblia não fala o nome delas e que dá para nós esse entendimento de uma causa. O que você precisa encontrar, querido, nesse seminário não é a maneira de você ganhar dinheiro, mas é a maneira de você servir melhor a Deus. Porque se você encontrar a tua causa, você vai encontrar a tua riqueza. Você está entendendo ou não está entendendo, meu amado? Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 22 e 23. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio. Destruirás o justo com o ímpio. Você percebe, querido, que Abraão aqui ele está lutando por uma causa. Mas é importante você perceber que o que Deus quer plantar no teu espírito é exatamente uma palavra que não só liberta você, mas liberta todos quantos estiverem próximo a você. Antes de libertar as pessoas, liberte a si mesmo. Antes de libertar as pessoas, faça o quê? Tem muita gente que acredita, irmãos, que Moisés libertou a nação de Israel. Isso não está errado. Mas o fato que aconteceu ali é que Moisés não estava libertando a nação, ele estava libertando a si mesmo. E o momento que ele começou a se libertar, a nação começou a ir atrás dele. Você percebe, querido, que o processo de libertação foi o próprio Moisés, aonde ele estava passando por uma transição na vida dele, entendendo a missão dele, e à medida que ele estava sendo liberto, as pessoas começaram a segui-lo.
Você precisa entender, querido, que a mensagem que de fato fará diferença na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, na sua geração, é a mensagem que tocou mais profundamente a sua vida. Eu amo pregar, mas eu percebo que algumas pessoas me contam sobre algumas palavras que ouviram em algum lugar que eu ministrei. Eu percebo que a maioria das mensagens que tocou na vida de alguém foi a mensagem que mais tocou na minha vida, porque eu estava me libertando, e por isso quem estava me ouvindo também estava sendo liberto. Se você quer prosperar, querido, você tem que entender uma coisa: o propósito da tua prosperidade é para prosperar pessoas, o propósito da tua riqueza é para enriquecer pessoas. Se você entender essa causa, você não vai correr atrás de dinheiro. Acredite, a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor, ela vai bater na sua porta, ela vai chegar na tua mão em nome de Jesus. Eu sei que existe uma distância entre a questão daquilo que é prático e às vezes daquilo que é profético. Ouvimos as profecias e às vezes ficamos dizendo: não, mas eu quero algo mais prático na minha vida. Eu quero um ensino mais prático, como agora mesmo eu estava ouvindo. Você percebe, querido, que as pessoas, elas já estão cansadas dos discursos. Hoje o que mais está vendendo aí afora, a gente percebe o tempo todo na internet, em todo lugar, é alguém vendendo alguma coisa, algum discurso de alguma novidade. Mas as pessoas, elas querem evidências. Elas querem o quê? Evidências. Quando aqueles 12 que Moisés enviou para a terra prometida, eles voltaram com o relatório, 10 tinham um relatório, mas 2 tinham evidência dos frutos da terra. A diferença é que aqueles que trouxeram o relatório não influenciou. Você tem que entender que Deus quer lhe dar evidências. Evidências, não só um discurso, mas Deus quer lhe dar conquistas, porque as suas conquistas é que vão influenciar essa geração. É interessante, eu vou muito a Israel, e houve uma época que eu estava estudando lá, e me levaram nos templos bizantinos. São apenas escombros. E eu estava tendo uma aula e de repente eu percebi que na frente, onde tem assim um altar, tinha um buraco ainda e alguém dizendo que era um poço. Ali tinha um poço. Não estava mais ativo, mas tinha sido um poço. Aí eu perguntei ao professor e falei: mas por que tem esse poço aqui? Ele falou: porque a igreja está num deserto. Essa igreja bizantina está no meio de um deserto mais intenso de Israel. Então, quando as pessoas vêm para o culto, elas trazem um balde. Acabam de ouvir a palavra, cada um tem direito a encher o balde e levar água para casa. A pergunta é, querido, o que as pessoas estão levando depois que passa tempo com você? O que as pessoas estão levando depois que elas chegam em nossas igrejas? É necessário evidência. E Deus quer dar evidência para você, para que as pessoas vejam que a vida que você tem em Deus, que aqueles que caminham com Deus, o Senhor vai abençoar em todos os níveis. Algo que eu digo quando venho aqui, que a bênção de Deus é tão tremenda, que no Salmo 23 fala que quando o inimigo se aproxima, existem 3 níveis de bênção chegando. Isso já falei sim em outros momentos aqui, mas me lembrei agora, que na presença dos meus adversários, Deus preparou a melhor mesa, ungiu a minha cabeça com óleo e fez o meu cálice transbordar. Por que Deus abençoa você na presença do teu inimigo? Para mostrar para você qual é a atitude que Ele tem com aqueles que servem a Ele, aqueles que são fiéis nos dízimos, aqueles que são fiéis na tua presença. Deus vai te abençoar publicamente, Deus vai abençoar você na presença de muita gente, para que o nome dEle seja glorificado. Se tem alguém recebendo, dá um glória a Deus aí, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Mas a gente tem que ser desafiado, porque se você não vem para uma reunião como essa, você se acostuma, e o fato é que aquilo que você se adequa, você não vai lutar, você não vai trabalhar por isso. E o projeto que o apóstolo Paulo, por exemplo, sempre falou, foi desconstruir para construir. Fale comigo, desconstruir para construir. Porque o maior desafio não é construir algo novo na tua mente. O maior desafio, querido, é desconstruir os conceitos que você carrega na tua vida. Eu sei que eu falo aqui para um público que também tem essa oratória, tem o conhecimento das coisas, e algumas questões, elas fazem parte do seu dia a dia,
Mas é importante você entender que o teu cérebro, que a tua mente, ela não consegue distinguir aquilo que é real daquilo que é abstrato. A sua mente, ela não distingue aquilo que você apenas pensou e aquilo que você de fato viveu. Porque quando você pensa, você constrói. Quando eu penso, eu construo. Por que algumas pessoas carregam traumas na vida dela de coisas que elas nunca passaram? Por que tem gente que diz, olha, eu estou dizendo a verdade, aconteceu, e o pai e a mãe estão dizendo, meu filho, isso nunca lhe aconteceu. Isso nunca houve nessa época da tua vida. Porque enquanto você pensa, você constrói uma imagem. A sua mente não tem condições de entender aquilo que é real daquilo que é apenas o abstrato. E o que significa isso? Que algumas pessoas têm dificuldade de receber uma palavra que fala sobre dinheiro, que fala sobre prosperidade, porque houveram algumas construções que primeiro, diz o apóstolo Paulo, tem que destruir essas fortalezas, tem que quebrar, anular esses sofismas, tem que anular todo nível de altivez, porque o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Que se você não quebra esses níveis de fortaleza, você não terá capacidade de construir conceitos novos sobre a tua vida. Então esse tempo aqui é um tempo muito tremendo, é a oportunidade que você tem de ocupar a tua mente com novos conceitos. Napoleão Bonaparte, ele dizia uma coisa, que o objetivo da guerra é a vitória, só que o objetivo da vitória é a ocupação. Depois da vitória, tem a ocupação, ou seja, tudo que é tirado tem que ser substituído. O problema é que às vezes você desconstrói, mas não sabe o que colocar no lugar. A Bíblia fala de uma cidade chamada Jebus. Qual é o nome dela? Você sabe que essa cidade, querida, é uma montanha. Passou gerações, não conseguiu conquistar Jebus completamente. Inclusive Josué lutou contra Jebus. Davi quebrou essa situação onde é uma cidade que ninguém conquistava. Por quê? Porque quando era conquistada, novamente, os filisteus, os jebuseus, voltavam para a montanha e dominavam novamente. Mas por que os conquistadores não conseguiram permanecer na conquista? Porque eles conquistaram um projeto em mente, não havia uma causa. Simplesmente conquistavam e depois soltavam a cidade. Mas Davi conquistou Jebus e construiu Jerusalém. Quando você vai para Jerusalém, é exatamente a cidade chamada Jebus. Por que Davi perpetuou a sua conquista? Porque ele conquistou com um projeto em mente. Tudo que você quiser conquistar, querido, tem que ter um propósito. Porque senão a causa específica que você quer alcançar, por que enriquecer? Talvez você pode dizer que isso é um discurso piegas. Não, enriquecer porque eu quero abençoar a casa do Senhor, eu quero abençoar o reino de Deus, porque eu quero prosperar a vida de outras pessoas. Você precisa de uma causa, a tua causa é a tua riqueza. Vamos falar? A minha causa é a minha riqueza. Então por que Jebus sempre, quando conquistada, novamente eles voltavam? Porque não havia um propósito. Por que nós conquistamos e perdemos? Porque não há um propósito. Agora é preciso você perceber que Deus quer virar. Deus quer fazer o quê? Virar na tua mente, trazendo para você novas perspectivas. Quando o pastor falou agora há pouco sobre Elias, é interessante que tem uma região em Israel, claro, o Monte Carmelo. Aconteceu algo fantástico ali, que foi quando Elias ora, o fogo que cai do céu, vem sobre o holocausto, recebendo aquela água do holocausto, e Elias ali declarando que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Aconteceu na direção do vale de Jezreel. Eu estava no passado e de repente o guia que estava conosco, ele falou o seguinte, olha, todos estavam olhando em direção aonde o fogo estava vindo, mas de repente Deus falou o seguinte, olhe para a direção do mar. Olhar para a direção do mar, na montanha do Carmelo, é virar de costa completamente de onde estavam os acontecimentos. Tudo estava acontecendo numa direção. E ele diz, olha em direção ao mar, porque ali virá um sinal. Aí, claro, veio a nuvem tamanho da palma de um homem e houve a chuva depois. O que Deus falou comigo aqui é que para Deus mover, existem momentos, querido, que você tem que olhar em outra direção.
porque a provisão virá de onde você nem imagina na sua vida. Você precisa olhar em outra direção. Esses dias aqui Deus está te fazendo olhar em outros níveis, perceber a coisa em outros níveis. O texto que eu li é o texto que fala da destruição de uma cidade, na verdade duas, para ser sincero, 5. Sodoma, Gomorra e as outras 3 cidades dos filhos de Noé, de Cã, que fazia parte de uma campina. Essas cidades estavam condenadas. O interessante é que a perspectiva que temos é que a cidade foi condenada porque havia promiscuidade, porque havia sodomia, usamos até o nome hoje como um sinônimo. Mas o fato é que a ira de Deus caiu de fato sobre Sodoma e Gomorra, porque havia uma lei em Sodoma, por serem tão prósperos, por eles serem tão ricos, na verdade, terem tantos recursos, eles fecharam as suas fronteiras e não permitiam que viajantes entrassem. E se um habitante da cidade ajudasse um pobre, ele era condenado à morte. Era a lei de Sodoma. Na lei de Sodoma você não podia ajudar o necessitado, você não podia trazer alguém para sua casa. E ali a ira de Deus caiu sobre eles, não por causa dos pecados que são ditos ali, principalmente por eles não abrirem a sua riqueza. Aí você percebe como que a ira de Deus cai sobre aqueles que têm e não entendem o propósito pelo qual você tem. Por isso você compreenda, a tua causa será a tua riqueza. Abraão, querido, quem mesmo? Ele foi visitado por 3 anjos. Eu vou citando alguns textos, não sei se tem como projetar, mas não tem problema se não houver. Gênesis capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz, querido, que 3 homens, como anjos, aparecem para Abraão. Eram 3 anjos, 3 missões. 3 anjos, 3 missões. Cada um deles tinha uma missão específica para poder cumprir. Um deles veio trazer a notícia que Abraão seria pai, que Sara teria um filho, que nasceria Isaque. Era algo improvável de acontecer. Após esse anjo dar a notícia, no capítulo 18 de Gênesis, versículo 1, você vai perceber, querido, que eles olham em direção a Sodoma, no versículo 16. No versículo 16, esses anjos, esses 3 homens que vêm como anjos, ou 3 anjos que vêm como homens, eles se levantam e vão agora andando em direção a Sodoma. Por quê? Porque um deles veio trazer a notícia do nascimento de Isaque. Era algo tão improvável, querido, que Sara riu. Talvez você também faria o mesmo, porque afinal de contas, a idade que ela tinha, 90 anos, Abraão faria aniversário de 100 anos e o brinde seria um bebê nascido dele, ou seja, ele teria um filho. Ela riu. Ali que nasceu a frase, será que é algo improvável para Deus? Será que é algo que Deus não possa de fato fazer? Quando esse anjo deu a notícia, os 3 anjos então se levantam em direção a Sodoma. Por quê? Porque o outro anjo tinha uma missão, destruir Sodoma e Gomorra. Qual que era a missão? O terceiro anjo tinha uma missão, que era guardar a família de Ló. Eram 3 anjos, 3 missões. No capítulo 18 de Gênesis, versículo 16, ele sai em direção a Sodoma. Só que quando chega no texto que eu li para os irmãos, que é o versículo 22 e o versículo 23, você percebe que Abraão, ele permanece na presença do Senhor, diz o texto, e aproximando-se, o que ele faz? Aproximando-se. Essa palavra aproximando, querido, a tradução dela é uma pessoa colocada diante do juiz para brigar por uma causa. Preste atenção. Aproximando-se, no versículo 23 do capítulo 18 de Gênesis, significa alguém que se põe à frente de um juiz para lutar por uma causa. Naquele momento, você percebe que Abraão, então, ele começa de fato a mostrar o motivo e a causa pela qual Deus o chamou. O que eu quero dizer para você, querido, é que a atitude de Abraão foi parar Deus no meio de um processo aonde qualquer outra pessoa teria morrido. Agora, por que Abraão, ele interrompe o caminho do Senhor e mesmo assim ele não morre? Eu preciso aqui na frente, rapidamente, de 3 homens aqui.
3 homens. Pode saber que eu não vou tirar oferta não, fica tranquilo. Mas se quiser também trazer uma oferta, pode trazer, brincadeira. 3 homens rapidamente aqui na frente, só para poder fazer aqui vai ficar mais fácil. Eu estou te falando aqui, você entender a dinâmica. Vem cá comigo aqui, vem cá vocês comigo. Uau! Não brinca não, irmão. Vem cá os 3 aqui. Olha bem, olhe para mim. Fica aqui os 3 do meu lado aqui, virado para lá. Quantos anjos que apareceram no capítulo 18:1? 3 anjos. A Bíblia diz, querido, que um deles trouxe a notícia para Abraão. 2 deles tinham uma missão. Eles olhando para Sodoma, eles foram em direção a Sodoma. Por que Abraão acompanhou? Porque Abraão era beduíno. E beduíno tinha uma cultura. Se eu tenho um hóspede na minha casa, eu sou responsável por ele em todos os níveis. Inclusive levar ele até a fronteira da minha casa. Essa é a lei beduína. Então Abraão, ele vai andando com eles, com os 3. Só que a Bíblia fala, vamos andando, eles estão indo para Sodoma. Quando chega aqui no meio, vamos parar. Só que a Bíblia fala, querido, no capítulo 18 e 22, agora eu quero que você entenda, que Abraão permaneceu na presença do Senhor. Espera aí, mas a Bíblia não está falando que o Senhor estava lá, a Bíblia está dizendo que tinham 3 anjos, no capítulo 18:1. Mas Abraão permaneceu na presença do Senhor e aproximando-se. O que significa isso? Se você olhar na tua Bíblia, no capítulo 19, versículo 1, 2 anjos chegaram em Sodoma. Quantos anjos? 3 saíram e 2 chegaram. Por que 3 saíram e 2 chegaram? Porque quando Abraão, ele para o Senhor, vocês podem continuar andando, os 2. Até a ponta aqui, vamos lá. Eles estão indo para Sodoma. Pode parar aqui e olhar para mim. Eles foram para Sodoma. Por que eles foram? Para poder destruir a cidade e para poder cuidar da família de Ló. Só que um anjo ficou. O que esse anjo é? Na verdade é o próprio Deus. A Bíblia mostra, querido, que dos 3 anjos, o próprio Senhor estava entre eles. Porque existem causas que é o próprio Deus que desce para mover sobre a tua vida. Eram 3 anjos, mas a Bíblia fala assim, e Abraão permaneceu na presença do Senhor. Vira para mim aqui. E aproximando-os. O que é aproximar? É colocar, é como alguém colocando a mão e não permitindo que continue. Naquela Bíblia, a versão, a mensagem é tremenda, porque ela coloca mais claro. Abraão se coloca no caminho do eterno, impedindo a passagem do eterno. Agora, que homem é esse que se põe na frente do eterno, impede o caminho dele e não morre? Ficam vocês aqui só para eu explicar isso. Por que ele não morreu? Se alguém colocou a mão na arca, morreu. Se alguém levou fogo estranho, morreu. Alguém vai para o próprio Deus no caminho que ele está indo para cumprir uma missão. E ele não morre. Preste atenção, querido. Quando o sumo sacerdote, ele recebeu a sua roupa. Lembra da história do sumo sacerdote na Bíblia? Ele tinha um peitoral com quantas pedras? 12 pedras. Essas 12 pedras representavam a causa pela qual ele nasceu. Não foi ele que escolheu o peitoral, foi Deus que deu o modelo a Moisés para fazer o peitoral. Porque a causa que você escolhe tem prazo de validade, mas a causa que Deus lhe deu, ele vai te abençoar e prosperar em todo o tempo. Preste atenção. Só que tem uma lei na Torá. Qual que é a lei na Torá? Que o sacerdote nunca poderia se apresentar diante de Deus sem a sua vestimenta. Se ele se apresentasse diante de Deus sem a sua vestimenta, ele morria. Porque a vestimenta no Antigo Testamento fazia o sacerdote. Olhe bem, por que ele tinha que se apresentar com o seu peitoral e com a sua vestimenta? Porque é a causa pela qual ele nasceu. Quando ele entrava na presença de Deus, ele não estava sozinho. As 12 tribos entravam com ele. Já faz muito tempo que não se trata só de você. Você não entrou sozinho aqui hoje. Quando você entrou pela causa da sua família, da tua empresa, de pessoas que precisam. Você pensa que está aqui sozinho, mas você tem um peitoral, cada um de nós tem um peitoral da nossa causa. Agora preste atenção, fica aqui. Quando Arão, o sumo sacerdote, estava no tempo da morte dele, aqueles que já são mais curiosos e leram, e quem não leu, leia. O que Deus fala para Moisés? Pegue Arão, leve no Monte Or, tira a roupa dele, as vestimentas dele, tira
tira o peitoral dele, veste o filho dele, Eleazar, porque chegou a hora de eu tirar a vida dele. Agora, peraí, Deus quer matar Arão, mas disse, eu não posso tocar nele enquanto ele estiver com o peitoral? Por que Deus não toca? Porque enquanto Arão estava na causa que Deus deu a ele, o próprio Deus respeitava a vida dele. Assim, nem o diabo poderia vir, porque nem Deus queria tocar nele enquanto ele tinha o peitoral. Arão então subiu no Monte Ó, tirou suas vestimentas, tirou a peitoral, colocou no filho dele, e a Bíblia diz que ele morre imediatamente, porque ele estava vivo por causa da causa dele. O que eu quero dizer para você, que quando Deus chama Abraão, volta comigo agora na cena, quando Deus chamou Abraão, Deus chamou ele de pai de nações, de multidões, de povos. Abraão, então, ele parou Deus e começa a argumentar com Deus sobre um povo, dizendo, Senhor, se tiver lá 50 justos, o Senhor vai matar eles. Por que ele não morreu? Porque ele estava brigando pela causa que ele nasceu. Enquanto você estiver vivendo na sua causa, o próprio Deus, ele quer ouvir o que você tem para argumentar, o que você tem para parar, o que você tem para falar. Você está entendendo, meu amado? Pode sentar vocês, dá uma salva de palmas ao Senhor, pode sentar, queridos. Agora preste atenção, preste atenção. Se você compreende que foi por causa da causa que Abraão carregava, e por isso ele não morre, por isso ele estava ali diante do Senhor, porque a palavra aproximando-se é alguém que se apresenta diante de um juiz para uma causa. Aí você vai perceber o seguinte, olhe para mim, do versículo 23, capítulo 18, até o versículo 33, Abraão ele faz igual um advogado. Ele começa a argumentar, dizendo, Deus, se tiver 50, 45, 40, 30, se tiver 20 justos, se tiver 10 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade. O que Deus falou? Não, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Se houverem justos em Sodoma e Gomorra, eu não vou destruir. Só que qual foi a notícia ruim? Não havia nem 10. Então a destruição viria completamente sobre Sodoma e Gomorra. Ali saiu aquela cultura de que se houver 10 justos ligados aos seus negócios, nunca vai passar pela destruição. O que alguns judeus fazem? Eles pegam 10 famílias e ajudam e dizem, ore por mim, eu cuido de vocês. Porque eles têm essa mística, não estou dizendo que seja isso não é doutrina, mas eles trouxeram dali, eles disseram, se Deus com 10 não destrói, então eu vou sempre andar com 10 pessoas justas, porque assim a minha empresa, a minha vida vai ficar tudo bem. Não é necessário, porque Jesus já justificou você, e por isso a bênção de Deus está sobre você. Mas olhe bem, 50, 40, 10, não destrói. Mas quando Abraão, ele terminou o argumento, no versículo 33 diz que Abraão para de falar. Quando o advogado para de argumentar, o juiz vai embora, porque não tem mais o que falar. Mas por que Deus ficou ouvindo toda a história de Abraão? Porque a causa dele a chamava a atenção do Senhor. O fato é que Abraão então volta para o seu lugar, diz a Bíblia. Ele volta para o mesmo lugar onde ele tinha tido encontro com aqueles 3 anjos. E foi dormir. Os 2 anjos foram destruir Sodoma e Gomorra. Agora preste atenção. E abra comigo, querido, a tua Bíblia, no capítulo 19 de Gênesis, no versículo 27. Quem está recebendo essa palavra, diga amém. Olha bem o que diz aqui no texto do capítulo 19, no versículo 27. Tendo se levantado quem? Abraão. De madrugada, olha bem, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olha bem, depois eu continuo lendo, olha para mim. Tendo então Abraão levantado de madrugada, ele estava na tenda dele. Ele se levanta de madrugada depois de ter argumentado com Deus durante um tempo. Eu penso que quando Abraão chegou na tenda dele, deve ter caído a ficha. Ele deve ter pensado assim, mas o que eu fiz? Eu parei o próprio Deus. Eu fiquei conversando com Deus, argumentando sobre um povo, e não morri. Eu nem sei se ele dormiu, mas de madrugada ele se levanta. Quando ele se levanta, querido, sabe para onde que ele voltou? Ele foi para o mesmo lugar
onde ele estivera com Deus antes. Todos nós, querido, temos um lugar onde nós estivemos com Deus, onde nós vivemos uma experiência inesquecível. Às vezes nós queremos que Deus volte a ser o que Ele era, mas Ele está dizendo para você: volte primeiro você a ser o que você era comigo. Porque se você for aquilo que você era comigo, você pode contar que eu serei com você o que eu também era. Muitas pessoas se perdem no caminho porque tinham um nível de busca com Deus, tinham um nível de entrega com Deus, e começa a dizer: as coisas não caminham bem comigo mais. Mas por quê? Porque você foi arrefecendo e se afastando mais da presença dele. Então diz a palavra que ele volta para o mesmo lugar onde ele estivera na presença do Senhor. É um lugar, querido, onde Deus quer encontrar você. Pode ser que já tem tempo que você não investe o mesmo tempo de oração, de busca como no passado. Aqui você descobre que então no próximo versículo, versículo 28, olha o que diz aqui. Olhou para onde? Vê na tua Bíblia aí. Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subiu o quê? Fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Olhe bem, irmãos, ele olhou para Sodoma, e ele viu que todo argumento que ele teve com Deus, não serviu, não teve jeito, porque Sodoma estava sendo queimada. Aí pode ter pensado: então não funcionou, não teve jeito algum. Mas a diferença minha, sua, com Abraão, é que Abraão tinha argumentos, mas você tem o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Você precisa compreender que Abraão, no argumento, ele não conseguiu mudar aquela situação. Mas eu e você temos o sangue, que significa o quê? Que quando o povo de Israel saiu do Egito, qual foi a marca? Ponha o sangue tirado do animal, do cordeiro, no umbral de cada porta, e aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, a praga, o anjo da morte, ele vai passar, e ele vai passar por cima, porque a palavra Páscoa é mancar, é passar por cima. É você ver um obstáculo e dizer: ele está aqui, eu vou passar por cima dele. É a palavra pessar, passar por cima. Quando o anjo olhava e via o sangue, ele passava por cima. Outra casa passava por cima. Quando não via o sangue, entrava com a morte do primogênito. O que significa isso? Que naquela madrugada, gente, dentro da casa não havia só judeus. Tinha egípcios que fez amizade com judeus, chamado misto de gente, segundo a Bíblia, que eles sabiam que a praga chegaria, correram e ficaram por trás dos portais junto com as famílias israelitas. Não tinha só judeu e só também egípcio. Tinha um misto de gente, de outros escravos que o Egito tinha trazido, que a Bíblia não fala porque era minoria, mas que também entraram nas casas naquela noite, naquela madrugada. Aí você diz o seguinte: mas espera aí, a bênção não era só para os judeus, só para Israel? Não. A bênção era para qualquer pessoa que estivesse atrás do portal com a mancha do sangue. Porque a proteção não era porque lá dentro tinha gente boa. A proteção é porque o sangue estava lá fora. É importante você compreender, querido, que a bênção de Deus sobre a tua vida não é porque você é bonzinho, não. A bênção de Deus é por causa do sangue do Cordeiro que está sobre você, lhe protegendo de todo dardo inflamado do maligno. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode dar um glória a Deus. Mas aí o que isso quer dizer? Quer dizer que quando veio o anjo da morte, Pessá, ele mancou. Ele não entrou na casa com a maldição. Por isso eu acredito, querido, que quando Satanás ele vem contra você, contra a tua vida, contra a tua empresa, contra a tua família, ele vai vir, ele vem para derrubar, mas ele vai mancar. Novamente ele vai mancar, e ele vai continuar mancando. E ele já está mancando já tem muito tempo, porque ele não vai poder tocar naquilo que é teu, porque a marca do sangue do Cordeiro está sobre a tua vida em nome de Jesus. Agora olhe bem. Por que Abraão lutou pela causa e não conseguiu e você consegue? Porque você não vence por argumentos. Porque por argumentos o diabo ia vencer a gente. Ele é o pai da mentira.
Ele sabe o que está na palavra, mas você lança o sangue do Cordeiro sobre a tua casa, sobre a tua família. Mas olhe bem, a história de Abraão não terminou também dessa forma não, porque no versículo 30, versículo 29, eu estou no capítulo 19, versículo 29, ao tempo que destruía as cidades da campina, o que está dizendo aqui? Lembrou-se, o que está dizendo? Lembrou-se Deus de quem? De Abraão. E tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Peraí. Deus lembrou de quem? Pode falar. E livrou quem? Ló era o sobrinho que estava dentro de Sodoma, e que eu te digo uma coisa, não merecia livramento nenhum. Porque Ló faz parte de uma geração, querido, que acreditava piamente. Numa época onde era muito claro que ou você tem a bênção de Deus ou não tem. Ló faz parte de uma geração que acreditava que ir para Sodoma, para a capital, ficava rico. Porque ele pensou o seguinte: se eu for para lá, eu vou enriquecer. E Abraão deixou ele ir para as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o meio do deserto, mais árido ainda. E o tempo passa. E você descobre que Abraão é da geração que transforma caminho. Ló é da geração que escolhe caminhos. Você percebe que tem gente ainda que acha que a prosperidade tem a ver com as suas escolhas pessoais, sem consultar Deus. Abraão entendia uma coisa na vida dele: eu posso estar no deserto, a questão não é onde eu estou, é quem está comigo. Porque se o Senhor estiver comigo nos meus negócios, eu vou prosperar onde ninguém prospera, eu vou ser abençoado onde ninguém é abençoado. Então Ló foi para Sodoma, ficou pobre. Abraão está numa tenda no deserto, cada vez mais rico. Cada vez mais rico. Porque sabe o que aconteceu? Enquanto Ló corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. Você sabe que negócio é esse? Tem gente que fica com raiva disso. Você fala: meu Deus, eu estou lá, eu batalho, eu trabalho, nem deu para ir à noite o negócio hoje no culto, porque eu tenho que fazer plantão. E eu estou trabalhando mais que todo mundo. Chega no final do ano, o irmão está contando a bênção da prosperidade dele, e eu estou ali tentando pagar minhas dívidas ainda. Porque, irmão, para de correr atrás do dinheiro e vive os princípios da palavra. Você vai perceber que a diferença é exorbitante. Acredite que eu estou lhe falando. Eu não sou um conferencista, sou pastor de uma igreja local. Comecei a trabalhar com jovens num bairro de pessoas muito carentes. É claro que Deus prosperou essas pessoas e tomamos outras dimensões, mas eu vivo a minha vida inteira vendo chegar pessoas do meu ministério que estão completamente acabados financeiramente. Mas eu acredito no poder do princípio, o poder da palavra de Deus. E você pode até entender, porque Ló, querido, ele corria cada vez mais atrás do dinheiro. Olha, dá uma olhadinha na tua Bíblia aí, vamos lá. Abre a tua Bíblia em Gênesis 18:1. Me diz aí, quando os 3 anjos apareceram, 1 ou 2, você vai ver que Abraão estava sentado na porta da onde? Alguém acha aí, me fala. Da tenda. 19:1. Quando os 2 anjos apareceram, Ló estava sentado em qual lugar? Na porta de onde? Da cidade. Assentar a porta é proteger. Eu protejo aquilo que eu acredito. Ló, ele ficava na porta da cidade porque é onde faz os negócios. Ok? É onde paga os impostos, enfim. É ali que ele queria fazer bons negócios. O anjo encontrou Abraão na porta da tenda dele, da casa dele. Aí você fala assim: mas por que Abraão era infinitamente mais rico do que Ló? Porque Abraão não abria mão da tenda e do altar. Ele não abria mão. Ele sabia muito bem, ele trabalhava, claro, Abraão era trabalhador, mas ele sabia bem que o princípio da prosperidade não está na porta da cidade, mas está protegendo a sua família e levantando o altar ao Senhor. Enquanto você estiver à porta da sua casa protegendo a sua família, que é o seu patrimônio maior, e você estiver levantando o altar ao Senhor, você vai entender o que de fato é prosperidade. Tem gente que a única coisa que eles têm é riqueza, irmãos, mas não tem a alegria que você tem. Porque alcançaram até dinheiro, mas não tem alegria e nem quem para poder usufruir. Abraão, então, ele tem uma bênção. Ele ganha uma terra, irmãos. Você fala: uau, que tremendo, Abraão ganhou uma terra, isso para ele fez ele próspero. Não, irmãos, Abraão não precisava de mais terra, ele já tinha muita. Era aquela terra que precisava de Abraão. Porque quando os anos passaram, a terra que era seca começou a prosperar. E Abraão, que era rico, continuou a ser rico.
A verdade que mudou não foi Abraão, foi a terra. Era a terra que precisava dele chegar ali. Existem lugares nessa cidade esperando você. Quando você chegar lá dentro, vai prosperar. Porque não é você que precisa daquele galpão, não é você que precisa daquele terreno, você não precisa de nada. É o lugar que está gemendo para você pisar lá. Quando você pisar lá, as coisas vão começar a mudar. Pode dar glória a Deus, sim. Não, mas Abraão, ele conseguiu algo tremendo, ele ganhou uma terra. Aquele irmão ali, olha, Deus deu uma terra, aquela igreja tem Irmãos, essa terra aqui, ela que precisava de vocês. Você não precisava dessa terra aqui não. Deus não abençoou vocês estão aqui não. É a terra que prosperou porque vocês chegaram aqui. Existem lugares gemendo pela tua chegada. E você talvez está gemendo por aquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque quando você chegar, a bênção não está em lugares, a bênção está em você. Você vai chegar e vai prosperar. Ló ficou correndo atrás do dinheiro e o dinheiro correndo atrás de Abraão. Eu não sei o que você prefere, mas eu prefiro que o dinheiro corra atrás de mim. Eu oro por aquilo que eu profetizei e oro mesmo. Cada vez menos tempo de trabalho, com mais resultados na minha vida. Porque esse é o projeto de Deus para cada ser humano. É que você tenha tempo. Agora preste atenção, preste atenção. Deus se lembrou de Abraão e ele salvou quem? Ló. Mas como que isso acontece? Acontece, irmão. É que faz muito tempo que não se trata só de você. Quando Deus se lembra de você aqui hoje, por que Deus se lembra? Porque você está aqui hoje. Você veio ao lugar onde você teve uma experiência com Ele antes e você voltou. E é nesse lugar que Deus vai olhar e vai lembrar de você. Só que enquanto você está aqui, tem filhos lá fora que estão sendo livrados, livres. Tem pessoas lá fora que estão sendo abençoadas. Tem funcionários seus que nem imaginam por que as coisas estão indo bem. Porque enquanto você está aqui, Deus está visitando eles lá na casa deles. Você tem que entender, amado, não se trata só de você. Não vem aqui buscar só para você. Se fosse só para você, já estava resolvido. Você já tem. Mas você veio aqui porque se trata de muita gente. Se os filhos, olhe bem, irmãos, se os filhos soubessem os níveis de livramento que eles têm por causa de você, por causa dos pais, filho nenhum ia desonrar seu pai. Se pastores, se ovelhas soubessem, se ovelhas soubessem os níveis de livramento que eles têm nas suas madrugadas, nas suas viagens, nas suas vidas, por causa do seu pastor, nunca uma ovelha ia desonrar um pastor. Mas vocês não sabem às vezes. Às vezes os filhos não sabem. Apóstolo, mas eu sei. Ok, então vocês são diferentes. E glória a Deus por isso. Mas eu já pastoreio há quase 30 anos. E eu vejo que a igreja de Jesus não sabe. Porque eu vejo cada vez mais pessoas desonrando os seus líderes. E não sabe que a bênção que está sobre você é porque Deus se lembra deles. Toda vez que você se ajoelha, você entra diante de Deus com o seu peitoral. Você não entrou aqui sozinho. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você, querido. É a tua causa que te faz rico. Você só está vivo por causa dela. Quando Deus foi matar Arão, Ele mandou tirar a causa dele e falou: tira o peitoral dele que eu quero matar ele. Enquanto você está com a sua causa, você está debaixo da bênção do Senhor. Enquanto você está realizando o teu chamado, por isso entenda, não é a quantidade de dinheiro que você precisa ter consciência do teu chamado aqui nesse lugar. Porque se você cumprir o teu chamado, Deus vai prosperar a tua empresa, acredite. Deus vai abençoar teus filhos, a sua geração. Pasmem, Deus fará coisa tão tremenda que os vizinhos ficarão escandalizados com o que Deus fará sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Se você recebe, se ponha de pé em nome de Jesus. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor e dá um glória a Deus. Mais forte, igreja do avivamento. O que eu mais vejo pessoas hoje é tentando arrumar um jeito, uma maneira, uma estratégia para enriquecer. E o que eu mais vejo são os Lós, querido, correndo atrás. E o dinheiro correndo atrás daqueles que abençoam a casa do Senhor. Para com isso, querido. Compreenda de uma vez por todas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não tem problema nenhum em abençoar você.
O ter para Deus não é problema, o problema é quando as coisas têm você. É quando você não tem o tempo para Ele. Talvez o que eu estou lhe falando é dominical, é simples, é devocional. Mas eu quero contribuir com essa igreja nesses dias que vocês estão aqui. Amado, o que enriquece você é a tua causa. Abraão parou Deus e não morreu, porque ele estava dentro do chamado dele. Ele estava com o peitoral certo. Deus chamou você para uma causa. Seja família, seja prosperar, seja libertação, seja o que for. Enquanto você age dentro do teu chamado, os céus estão querendo ouvir o que você tem para dizer. Abraão argumentou com Deus e Deus ficou ouvindo. 50, 40, 30, sim, fala mais, Abraão. Por que Deus queria ouvir? Porque era um homem que estava lutando pela causa que ele nasceu. Porque se fosse outro, morria imediatamente. Mas Deus chamou pessoas, querido, como você foi chamado. Não é simplesmente para você enriquecer, trazer o teu dízimo na casa do Senhor, mas para você transformar a vida de pessoas. E por isso essa é uma noite onde o desafio que nos estimula é dizer: Deus, não me permita errar, não me deixe sair do propósito. Amado, olhe bem, eu sei que você precisa de algo, mas quando Deus olha para você, Ele está se lembrando de alguém. E quando eu orar aqui agora, eu queria que você colocasse a vida de uma pessoa. Eu não sei se é o teu filho, ou seus pais, talvez até um funcionário teu, mas eu queria que você agora soubesse uma coisa: por causa de você, Deus vai abençoar alguém lá fora. Porque você veio aqui, cada vez que você entra, o seu peitoral está com você. Você não está sozinho. Você está aqui pela vida de alguém. Você nem precisa falar. Arão, o sumo sacerdote, nem falava. Ele entrava, o peitoral dele já dizia tudo. As 12 tribos estão dentro do templo hoje. A sua família está aqui mesmo estando em casa. Tem pessoas que estão aqui mesmo estando trabalhando. Por causa de você, assim como Deus livrou Ló por causa de Abraão, Deus vai livrar pessoas de acidentes, de morte, de ações do diabo, por causa de você. É por causa de você. Pessoas que moram em outro país, que moram em outra cidade, outro estado, eles não sabem, mas é por causa de você que o Senhor está lá com a mão dele de poder, abençoando, prosperando. Por isso, toda vez que você vier trazer uma oferta, toda vez que você levantar a tua mão, toda vez que você se aproximar desse altar, não se esqueça, já faz muito tempo que não se trata só de você. Você está aqui representando pessoas. Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, que haja uma unção liberada sobre cada um dos teus filhos e filhas nessa noite. Que a tua palavra venha como um batismo sobre a nossa vida. A nossa causa é a nossa riqueza. Meu Deus, nós queremos sim o dinheiro, mas, meu Deus, o que mais queremos é saber o motivo do nosso nascimento. Porque quando estamos vivendo a causa que o Senhor nos chamou, não nos faltará recursos e nós teremos tudo o que nós precisamos. Por isso eu quero profetizar. Cada pessoa aqui está se lembrando pelo menos de uma pessoa. É por causa deles que eles estão recebendo livramento lá fora. Eles vão ouvir testemunhos de livramentos, meu Pai. Porque enquanto eles estão aqui, o Senhor está olhando para eles, se lembrando deles. O Senhor está resgatando os Lós lá fora. O Senhor está salvando filhos lá fora. O Senhor está livrando da morte lá fora, livrando de acidentes lá fora, livrando, meu Deus, da pobreza, da ruína e da miséria lá fora. Por isso hoje nós oramos, meu Pai, livra, Senhor, nossa casa, livra a nossa família, porque não é por argumentos, é pelo sangue do Cordeiro. Ah, os demônios vão ter que mancar quando chegar na nossa casa, vai ter que passar por cima, não vai entrar. Praga alguma chegará na nossa casa, praga alguma chegará nas empresas. Ah, eles vão ter que mancar, vai passar por cima, porque a marca do sangue do Cordeiro está sobre nós. Nós te celebramos, nós te adoramos. Dê uma salva de palmas ao Senhor, meu amado. Dá um glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, que Deus possa confirmar, querido,
E que nesses próximos dias, cada dia essa unção aumente sobre você. E que você tenha um encontro genuíno com a tua causa, com o teu chamado. E a gente tenha boas notícias aqui neste lugar. Ore por nós lá em Volta Redonda, sempre uma alegria estar com vocês. Deus abençoe vocês.